Fala galera, tudo bem? Eu sou Bruno Pavão e essa é a segunda aula do nosso curso básico de fotografia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre lentes, distância focal, qualidade de imagem e os diferentes tipos de câmera. Só para deixar tudo bem claro, tudo que eu vou falar aqui sobre os diferentes tipos de câmeras tem alguma exceção. Tudo tem uma exceção, mas tudo que eu vou falar aqui se aplica à grande maioria das câmeras. Se você ficar com alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários. Hoje em dia, você pode dividir as câmeras em dois grandes grupos. As câmeras que trocam de lente, que são chamadas de câmeras com lentes intercambiáveis, e as câmeras que não trocam de lente, que são chamadas de câmeras compactas. Caso você não saiba, aquelas câmeras que a gente chama de câmera profissional têm a habilidade de trocar de lente, e cada lente serve um propósito diferente. Vamos começar falando sobre as lentes. As duas coisas mais importantes que a gente precisa saber são a distância focal e a abertura máxima. Vamos falar primeiro sobre a distância focal. A distância focal é a distância entre o ponto de convergência da luz, que fica dentro da lente, e o sensor da câmera. Tá, mas na prática o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior a distância focal, menor o ângulo de visão da imagem, mais fechada a visualização, mais próximo você fica de objetos distantes. Normalmente a gente chama isso de mais zoom, só que na verdade zoom é um termo que designa um tipo específico de lente. Existem lentes fixas, que não podem mudar a distância focal, e lentes zoom, que podem variar a sua distância focal. Uma lente 24mm, por exemplo, não pode mudar a sua distância focal, ela está sempre fixa em 24mm, enquanto uma lente 24-105 pode variar a sua distância focal entre 24 e 105mm. Ela pode usar qualquer valor entre esses dois, entre 24 e 105mm de distância focal. Você provavelmente está se perguntando qual é o propósito de usar uma lente que não pode variar a distância focal, uma lente que não tem zoom. Bom, as lentes fixas elas normalmente são muito mais baratas do que lentes zoom e elas têm uma abertura do diafragma máxima maior do que lentes zoom. Vamos lembrar aqui que números f menores equivalem a aberturas maiores. Então, por exemplo, você pode comprar uma lente 50mm com uma abertura máxima de 1.8, uma 50 1.8, por mais ou menos R$500 hoje em dia. Enquanto uma lente zoom, uma lente 24-105 f4, com abertura máxima de f4, custa pelo menos R$2.000. E como eu falei na aula anterior, o controle de abertura é uma importantíssima ferramenta criativa. Controlando a abertura, você controla também a profundidade de campo, o desfoque de fundo. E aí, você usando uma lente fixa, você tem mais controle sobre essa profundidade de campo do que usando uma lente zoom. Você pode então, por exemplo, usar uma lente zoom no dia a dia para fotografar de uma forma mais adaptável, mais versátil, e trocar para usar uma lente fixa quando você quiser fazer uso da ferramenta criativa do controle da profundidade de campo. Você pode separar lentes em três grandes categorias. As lentes grande-angulares, que são as lentes com muito ângulo de visão, as lentes normais, que estão ali no meio termo, e as lentes que a gente chama de teleobjetivas, que são as lentes normalmente chamadas de lentes com muito zoom. São as lentes que se aproximam muito do sujeito que você quer fotografar, com um ângulo de visão muito pequeno. Uma lente 24mm, por exemplo, é uma lente grande angular, enquanto uma 50 é uma lente normal e uma 85 é uma teleobjetiva. O que mais faz diferença na qualidade final de uma imagem é a quantidade de luz presente no ambiente que você vai fotografar. De um modo geral, quanto mais luz, quanto melhor iluminado, melhor a qualidade de imagem. É por isso que eu tenho tanta iluminação aqui em volta de mim, para ter uma qualidade de imagem boa. Mas olha só a diferença que faz quando eu desligo as luzes. Agora vamos falar sobre as diferentes categorias de câmera. Vamos começar pelas câmeras que trocam de lente, as câmeras com lentes intercambiáveis. Dentro das câmeras com lentes intercambiáveis, existem duas grandes categorias. As câmeras SLR, que significa Single Lens Reflex, é uma sigla em inglês que significa câmera refletiva de lente única, e as câmeras mirrorless, que significa literalmente em inglês sem espelho. Por volta da década de 60, a tecnologia SLR começou a se popularizar. As câmeras SLR são câmeras que têm um espelho no meio do caminho da luz, divergindo a luz para esse visor que fica aqui atrás. A luz passa por dentro da lente, bate nesse espelho aqui, e esse espelho joga a luz para esse visor aqui. Quando você quer tirar uma foto, o espelho sai do caminho e deixa a imagem ser capturada.
Essa tecnologia vingou na década de 60 e perdurou até hoje. A maioria das câmeras profissionais usadas hoje em dia são câmeras DSLR. E DSLR é Digital Single Lens Reflex. É a mesma coisa, só que se refere especificamente às câmeras digitais. Nos anos 90, as primeiras câmeras digitais trouxeram com elas uma tecnologia nova, o Live View, a visualização ao vivo. Essa tecnologia consiste em usar o sensor da câmera, o mesmo sensor que registra a imagem, para projetar uma imagem digital na tela, ao vivo, durante o uso da câmera. Com essa visualização, você conseguia ver o que estava sendo fotografado em tempo real. Em 2008, foi a primeira vez que a gente viu essa tecnologia em uma câmera de lente intercambiável mirrorless, sem espelho. Durante essa última década, profissionais de todos os 4 cantos do mundo discutem qual desses 2 formatos de câmera é melhor. Mas a verdade é que não existe um formato melhor do que o outro. Existe um formato mais ou menos indicado para certos tipos de trabalho ou para certas preferências pessoais. Pessoas que usam DSLR, por exemplo, preferem o fato de que elas são câmeras muito confortáveis e muito duráveis, muito resistentes. Pessoas que preferem câmeras sem espelho gostam do fato de que elas são pequenas, leves e muito mais fáceis de carregar. Além disso, as câmeras mirrorless, por causa de uma especificidade técnica, recebem lentes adaptadas de outras marcas muito melhor do que câmeras DSLR. Agora vamos voltar para o mundo dos réis mortais, o mundo das câmeras que não trocam de lente, as câmeras compactas. E aqui vale lembrar que câmera compacta não necessariamente significa uma câmera pequena. Essa câmera aqui, por exemplo, não é uma câmera compacta, é uma câmera muito pequena, ela troca de lente, então ela não é uma câmera compacta. De novo, eu gosto de dividir essas câmeras em 2 grupos, as câmeras compactas com lentes fixas e as câmeras compactas com lentes zoom. Vamos lembrar aqui que lente fixa significa que a lente não pode variar a distância focal e lente zoom significa que ela pode variar a distância focal. Vamos começar sobre as compactas com lentes zoom. As câmeras compactas com lentes zoom hoje em dia são raridade, você quase não vê mais elas por aí. Sendo que poucos anos atrás quase toda a família tinha uma. Minha família mesmo tinha 3. Meu pai tinha uma, minha mãe tinha outra e minha avó tinha uma que era toda rosa, era a cara dela. Hoje em dia essas câmeras quase não se veem mais por aí por causa de um motivo muito importante: a popularização dos smartphones, que são câmeras que você carrega com você dentro do seu bolso para qualquer lugar que você vai. E é por causa disso que as fabricantes de câmera decidiram explorar um nicho muito interessante. São as câmeras compactas com sensor grande. Essas câmeras são bem mais caras do que celulares com câmeras boas, custando até 10 mil reais, dependendo do nível, mas por elas terem um sensor maior e uma lente muito mais desenvolvida do que de um celular, a qualidade de imagem delas é incomparável com a de qualquer celular no mercado. Agora vamos falar da câmera que todo mundo carrega no bolso todo santo dia, e você provavelmente está assistindo esse vídeo numa dessas câmeras, o seu celular. De um modo geral, os smartphones têm uma câmera com sensor e uma lente muito pequenos. Eles não têm uma qualidade de imagem muito boa porque eles precisam ser baratos para ser produzidos em escala, pequenos para poder caber num dispositivo que vai dentro do seu bolso e eficientes para não gastar muita bateria. Só que, mesmo você tendo que lidar com a falta de uma lente zoom e com uma qualidade de imagem que não é tão boa quanto os outros tipos de câmera, você tem algumas coisas que nenhuma outra câmera jamais sonhou em ter. Você tem a comodidade de um dispositivo que você carrega no seu bolso para qualquer lugar. Você tem a conectividade para disponibilizar tudo que você faz na internet a qualquer momento. E você tem também os aplicativos que nenhuma outra câmera jamais sonhou. Você quer aplicar efeitos, mudar a cor, recortar imagens, fazer colagem. Tudo isso é possível com o uso do seu smartphone. O que você precisa saber sobre os diferentes tipos de câmera é que não existe uma câmera perfeita para tudo. Existem câmeras mais indicadas para umas coisas do que outras. Você não vai, por exemplo, levar uma câmera profissional para fotografar uma noite com seus amigos, vai? Não, você vai levar seu celular. Se você quiser sair para fazer uma trilha onde você não tem espaço para levar uma câmera muito grande, você pode levar o seu celular, você pode levar uma câmera compacta, de repente até mesmo uma compacta avançada para você ter mais qualidade de imagem. Você quer fazer uma viagem, quer levar uma câmera com lentes intercambiáveis, mas não tem muito espaço, leva uma mirrorless, uma câmera sem espelho, que não é tão grande quanto uma DSLR, por exemplo.
Agora, você quer fazer uma expedição fotográfica nos confins do fim do mundo, onde não tem luz, onde tem lama, onde você pode se sujar, pode sujar sua câmera. A única coisa que vai aguentar esse tranco é uma DSLR, uma câmera grande e parruda que nem esse monstro aqui. E a gata tá se esfregando em cima do meu rebatedor. Sai daí, você vai derrubar tudo. Sai. Bom, isso é o que eu tenho para falar na aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Se você quiser continuar aprendendo sobre fotografia e desenvolver mais seus conhecimentos, é só você me seguir que eu vou continuar disponibilizando mais aulas por aqui. No próximo vídeo, eu vou demonstrar na prática como você pode aplicar tudo que você aprendeu nos últimos 2 vídeos em diferentes tipos de câmeras, seja numa câmera mirrorless, seja numa câmera DSLR, seja no seu celular. Muito obrigado por assistir e até o próximo.